Você pode se assentar na presença do Senhor. Obrigado, Juan, Deus abençoe. Bendito seja o Senhor. Bom estarmos aqui esta noite para meditarmos na palavra de Deus. Você trouxe a sua Bíblia? Oh, glória a Deus. Então hoje nós vamos continuar a nossa segunda parte da ministração que iniciamos na quarta do mês de julho. E nós vamos hoje retornar. O que você pensa sobre a morte, o que você espera sobre a morte, para onde você vai depois da morte, são perguntas que nós fizemos aqui. Para quem estava na última aula, nós falamos sobre 3 perguntas, foi, né? Primeira, segunda, terceira, acho que 3 perguntas. Na nossa aula nós começamos a responder 4, na verdade, 4 grandes perguntas sobre a morte à luz da doutrina bíblica. Por que os cristãos morrem? Nós respondemos essa pergunta. Aprendemos que a morte não é mais um castigo para o cristão, porque Jesus pagou os nossos pecados. Também nós vimos que a morte ainda existe porque nós vivemos em um mundo caído. Além disso, nós aprendemos também que Deus pode usar. Está distante, né, filha? Vamos dar um jeito nisso. Pode deixar aqui, eu tomo e depois devolvo ali, para vocês não ficarem aflitos. Além disso, nós aprendemos que Deus pode usar a experiência da morte para completar a nossa santificação. E que a morte nos une profundamente a Cristo, porque seguimos os passos dele até a glória. Por fim, nós aprendemos ainda que obedecer a Deus é mais importante que preservar a vida. Aí nós falamos sobre o exercício da longevidade, de cuidar para termos longevidade. O que é mais importante? Ser fiel ou preservar a vida para ter uma vida longínqua? Nós vimos que a fidelidade é o ponto mais importante da vida do cristão. Nós também respondemos como devemos entender a nossa própria morte e a morte dos outros. Vimos que cada cristão pode encarar a própria morte como esperança e paz, porque morrer é estar com Cristo. Quando o irmão em Cristo morre, é natural, sentimos tristeza, mas com esperança nós sabemos que nós vamos encontrar com o Senhor. No caso dos descrentes, nós falamos sobre como devemos ter a postura de sobriedade, de compaixão, mas sem oferecer falsas esperanças, a ponto de que a gente chegar num funeral e dizer assim, está com Deus. Não, nós não podemos oferecer falsas esperanças, mas também não podemos dar uma sentença. Nós colocamos isso debaixo da dispensação do Senhor. E levantamos a urgência de pregarmos o Evangelho àqueles que estão vivos. Porque enquanto há vida, irmãos, há esperança. Hoje nós vamos avançar para mais uma pergunta, que é: o que acontece com a alma logo depois da morte? O ser humano faleceu, morreu, o que se segue após isso? E por fim nós vamos concluir com a última pergunta: como essa doutrina transforma a nossa vida hoje? Que eu falei para vocês, ninguém aqui está procurando morrer, né, gente? Não fisicamente. Amém, irmão? Vocês estão com dúvida? Amém, né? Todo mundo quer viver bem, com saúde, cumprir o propósito de Deus. Amém. Mas o que um assunto desse tem de importância para nós agora? Exatamente a última pergunta. Como essa doutrina transforma a nossa vida hoje? Então que o Senhor nos ajude a compreender nessa noite verdades com fé, esperança e muito temor. Vamos orar então? Vamos orar? Eu bebo água e a gente ora. Amém. Pai, nós te agradecemos por esta noite. Nós pedimos que o Senhor abra diante de nós a tua palavra. Nos encha, Senhor, do teu Espírito Santo para compreendermos o que será ministrado. Que haja, Senhor, terra fértil nesta noite. E em nome de Jesus, o teu povo saia daqui edificado, conhecendo mais das Escrituras. Essa é a nossa oração.
No nome precioso de Jesus. Amém e amém. Vamos começar com Eclesiastes, capítulo de número 12, versículo de número 7. Como foi na dinâmica da aula anterior, irmãos, eu disse que eu não vou conseguir esperar a abertura dos textos. Mas todos os textos, a Sarinha está lá com muita eficiência para lançá-los aqui. Nós vamos falar e vamos. Você que tem um bom hábito de anotar, trouxe um caderno, uma caneta, você vai anotar no seu caderno, vai riscar a sua Bíblia e nós vamos juntos. Talvez em alguns momentos eu vou parar em algum texto, dar mais atenção a ele, mas outros nós vamos avançar um pouco mais. Eclesiastes capítulo de número 12, versículo de número 1. Nós vamos começar. A alma dos cristãos vai imediatamente para a presença de Deus. O texto que nós vamos ler está em Eclesiastes 12:7, desculpa, eu falei 1, mas é 7. Está 7 ali? Ah, está certo. Tem um assunto aqui em Eclesiastes que um dia eu quero poder ensinar para vocês, mas ele é tão profundo isso, tão profundo, que é que depois você estuda na sua casa Eclesiastes 12, e você procura, porque tem muitos estudos sobre esse assunto, sobre a composição do ser humano com base em Eclesiastes 12, porque o versículo de número anterior, ele vai falar sobre o cordão de prata, o copo de ouro, o cântaro junto à fonte. Aqui ele está tanto falando sobre elementos que compõem o corpo humano, quanto também ele está falando de elementos do corpo espiritual do ser humano. O cordão de prata é o que une a nossa alma ao corpo humano. Quando ele se rompe, a morte acontece. Então, depois você estuda, no momento nós vamos falar sobre isso, e vai ser oportuno. O texto diz assim, e o pó volte à terra, como o era. Aqui o pó está falando do corpo humano. O corpo humano é pó, é composto de terra, é a composição de água e terra, que assim o Senhor formou o corpo do homem. E o espírito volte a Deus. Em alguma tradução está alma, nenhuma Bíblia está alma, todos estão espírito. Alguma Bíblia está sopro, na sua Bíblia não está. Em algumas Bíblias vai estar, e o sopro volte a Deus que o deu. Então a Bíblia ensina que no momento da morte do cristão, o cristão vai imediatamente ao encontro do Senhor. Aqui está falando sobre que o homem volta à terra e o espírito volta a Deus. De maneira geral, o sopro do ser humano volta a Deus. Mas nós vamos detalhar e nós vamos chegar numa bifurcação, para onde vai a alma do justo e para onde vai a alma do ímpio. Então a minha alma, a minha vida, imediatamente após a morte vai para o encontro do Senhor. A morte nesse sentido é uma separação temporária entre o corpo e a alma, e não um fim da existência. Por quê? Porque nós vamos ser ressuscitados. Esse corpo será depositado na terra, a alma vai a Deus, mas esse corpo depositado na terra, na sepultura, vai ressuscitar como um corpo que não vai envelhecer, que não vai mais sofrer dores, e a alma voltará ao corpo novamente. Até aqui entendidos? Então, irmãos, essa é uma das verdades mais reconfortantes da vida cristã, que após a morte estaremos imediatamente com o Senhor, e futuramente seremos ressuscitados no corpo. A morte não é o fim de nosso relacionamento com Deus. Pelo contrário, é o momento que nossa alma finalmente vai para a presença plena do Senhor. Sem mais pecado, sem dor, sem separação alguma. O corpo descansa na sepultura, mas a alma está plenamente viva, consciente, estando com o Senhor. Um dia, quando Cristo voltar,
1 Tessalonicenses 4 vai dizer que os mortos ressuscitarão primeiro, ou seja, os irmãos que morreram primeiro, que estão com o Senhor agora, o corpo deles vai ser reconstruído novamente e a alma deles entrará no corpo. Depois, nós que estivermos vivos vamos ser arrebatados, vai ser algo muito simultâneo. Então, qual que é a evidência bíblica que nós vamos estar com o Senhor? 2 Coríntios capítulo de número 5, versículo de número 8, diz que Paulo vai dizer assim, que ele preferia estar com o Senhor. Desculpa, ele, né, nesse texto, ele está dizendo que preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. É isso? Não, está certo, Sara. Desculpa, eu que pensei em outro texto. Mas temos confiança e desejamos antes deixar esse corpo para habitar com o Senhor. Então essa fala, deixar o corpo para habitar com o Senhor, está dizendo, é imediato. Podemos dizer juntos para gravar? Imediatamente, ao fechar esses olhos, eu vejo o Senhor. Alguém pode dar glória a Deus? Fecha os olhos na terra e abre no céu. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu já contei esse testemunho aqui, talvez alguns não se lembram disso, mas eu atendi um amigo aqui de Jardinópolis, que o pai dele faleceu e voltou. Morreu e voltou, irmãos. 15 minutos. 15 minutos, morreu e voltou. Depois de 48 dias, aí ele faleceu definitivamente. Um servo do Senhor, diácono fiel na casa do Senhor. Eu fiz o inventário dele. Senhor Fernando, ele teve essa experiência após ter uma parada cardíaca no hospital. Ele saiu do corpo, viu o seu corpo e foi em direção à luz. E ele relatou isso pro seu filho Samuel, que é meu amigo. Ele disse assim, a luz, ela nos atrai. Você não tem vontade nenhuma de olhar para trás. Só que quando ele chegou nesse lugar, que provavelmente são as portas do céu, a porta estava fechada. E ele falou assim, que quando a porta estava fechada, ele começou a olhar para os lados. E ele ouviu uma voz e disse assim, ainda não é a hora, daqui 4 tempos, você volta. E aí ele volta para o corpo, ele teve várias visões, ele fala que ele olhou para a terra e viu bodes e ovelhas, exatamente como o Senhor Jesus disse que naquele dia ele vai fazer a separação dos bodes e das ovelhas, que diz que ele olhou para a terra e havia bodes e ovelhas, tudo misturado, porque é assim espiritualmente que o nosso Senhor Jesus, contando uma parábola, disse que é, ou você é bode ou você é ovelha. E aí ele disse que ao retornar, eles ficaram pensando nisso, 4 tempos, 4 tempos, 4 tempos. Olha que interessante, olha o poder da oração. O Samuel vinha de Jardinópolis para Ribeirão Preto, e ele disse assim, Carlos, a hora que me ligaram e falaram, o teu pai teve uma parada cardíaca, eu orei no carro e disse assim, Senhor, permita eu passar o dia dos pais com meu pai. Eu te peço isso, eu não sei o que está acontecendo, não sei se ele está, permita passar. Ele tem alta do hospital, e eles ficaram, 4 tempos, será que é 4 anos? 4 anos que eu vou viver? Tá. Ele viveu, passou os dias dos pais, 48 dias, que era isso, né? A multiplicação de 4 vezes 12, é isso, né? Para quem é bom de conta, 48 dias. 48 dias, ele falou, exatamente do dia que ele teve a parada, ele faleceu na cozinha de casa. Deu outra parada cardíaca, ele caiu e foi para o Senhor. E eles não entenderam, depois que aconteceu, que eles entenderam, que os 4 tempos, era 4 tempos de 12. E o Senhor ouviu a oração dele. Por que eu estou contando essa experiência? Porque eu vou contar experiências aqui que eu me lembrar. Imediatamente com o Senhor. Paulo disse ainda em Filipenses 1:23, ele vai dizer que ele desejava partir e estar com Cristo, mas ambos os lados estou em aperto.
eu tenho desejo de partir e estar com Cristo. Espera aí. Se ele está falando que ele tem desejo de partir dessa vida e estar com Cristo, que você concorda, que você raciocina comigo? É imediato. Amém? Amém, irmãos? Não tem uma sala que você espera e o anjo vem te chamar e fala assim: olha, já está liberado a tua entrada, né? Não é assim. É imediato, irmãos. Imediatamente. Fechou os olhos nessa terra, Paulo diz: eu quero partir e estar com Cristo. Ele não coloca nenhum intermediário. O ladrão na cruz vai poder nos explicar isso, porque o que Jesus falou para ele? Ele virou para Jesus e falou assim, né? Está lá em Lucas 23, 43. Lucas 23, 43, o ladrão da cruz faz um apelo ao Senhor Jesus, e Jesus disse: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Imediatamente, o autor de Hebreus também vai nos afirmar em Hebreus 12, 23, que o culto verdadeiro nos une aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Calma que eu já vou explicar. O texto diz: a Universal Assembleia e Igreja dos Primogênitos. Os irmãos da Universal, a hora que devem ler esse texto, eles devem, aí ó, está na Bíblia, está na Bíblia o nome da minha igreja, né? Meu Deus do céu. Também a gente pode falar isso, tá? Porque fala que Deus toma o nome de toda a família que há na terra, está lá em Efésios, lá eu uso também, está na Bíblia. Que estão inscritos no céu. Olha só, tem uma inscrição no céu, irmãos. Só que essa inscrição não é eu e você que pagamos. Não é igual Oliver Tree, que você vai lá e faz a inscrição e você está com o seu nome lá. É o Cordeiro de Deus que escreve o teu nome. E ele diz assim, ó, que ele não vai apagar. Louvado seja o nome do Senhor. Ele prometeu isso. Está inscritos nos céus. E a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Percebe que o texto começa falando sobre a assembleia, ou seja, a reunião do povo de Deus, o culto que o povo de Deus realiza na terra, comunica com os espíritos dos justos aperfeiçoados que está no céu. Por quê? Porque o culto que acontece na terra, ele também comunica com aquilo que acontece no céu. Mas aonde que está isso? Que heresia é essa, pastor? Uai, eu vou falar igual um mineiro mesmo. Uai, quando alguém confessa que Jesus é o Senhor e se arrepende de seus pecados, alguém lembra o que acontece no céu? Uai, então, por que o culto aonde o Senhor está sendo engrandecido, bendito, sua palavra pregada, ensinada, não acontece nada no céu? Acontece. E o texto vai dizer: aos espíritos dos justos aperfeiçoados, ou seja, eles já estão lá. Os servos de Deus já estão lá. Essas passagens então apontam para uma verdade central: os salvos não entram num estado de inconsciência. Quem já ouviu aqui que a pessoa morreu e fica dormindo? Alguém já ouviu? Já ouviu? Vou ter que falar, tá gravando? Tá gravando, Rafa? Tá gravando, mas eu vou ter que falar. A Adventista é uma igreja que acredita no sono da alma. Nós falamos na outra aula sobre isso. Por quê? Calma que nós vamos ver por que eles acreditam dessa maneira. Acreditam que a pessoa morreu e fica dormindo, quietinha. Imagina o tanto de gente que está dormindo, irmãos. Se isso for verdade. Imagina, a hora que todo mundo acordar, você pensou, todo mundo acordar, por onde nós começa? Escovando o dente? Por onde nós começa? Alguém já fez o café? Meu Deus do céu. Não. Esses textos afirmam para nós claramente, e outros mais que nós vamos ver, que o estado de inconsciência não existe para a fé cristã bíblica. E muito menos a purificação após a morte. Quem aqui já ouviu sobre o purgatório? Aí, ó. Eu estava tão tranquilo, irmãos, enquanto católico, que eu falava: ixi, estou tranquilo, vou pecando. Depois, fechei o olho do outro lado, o purgatório vai estar lá. Vem, vamos dar uma purificada e depois você entra. Estava tranquilo, até que abri a Bíblia e me
Aí mudou tudo, mudou os planos, não tem mais purgatório, né? Mas não existe esse estado de purificação. Por isso que Paulo não fala de dúvida ou espera. Ele fala de um desejo, de uma convicção de estar com Cristo, que é muito melhor. Jesus não diz para o ladrão, um dia você estará comigo, mas ele disse hoje. Isso nos ensina que não existe uma espera no sofrimento ou sono da alma. Sono da alma não é bíblico, não existe. Os salvos são recebidos de imediato, conscientes, com todos os como é que chama? O tato, o paladar, fugiu o nome agora. Sentidos, todos os sentidos plenos. Os salvos são recebidos na presença do Senhor. E isso muda completamente a forma como nós enxergamos a morte. Ela não é um fim sombrio, mas o início de uma comunhão perfeita. Tá, possíveis dúvidas. Mas que lugar é exatamente esse? A Bíblia chama esse lugar de paraíso. Como que a Bíblia chama esse lugar? Paraíso. Anteriormente chamado, antes da morte de Jesus, como seio de Abraão. Agora é chamado de paraíso. O próprio apóstolo Paulo vai dizer isso, que é um paraíso, que ele foi arrebatado para esse lugar. Nós não temos detalhes sobre esse lugar. Nós não temos assim, ele tem tantas árvores plantadas, tem um rio. Não, nós não temos. Mas nós sabemos que é um estado de descanso, de alegria, comunhão plena com Deus. Enquanto aguardamos a ressurreição do corpo, ou seja, não é ainda o céu final com o corpo glorificado, mas é real, é consciente e glorioso. Por que não é o céu ainda? Porque Apocalipse 21, 22 vai dizer que o novo céu e a nova terra ainda será inaugurado. Tem duas coisas para serem inaugurados ainda na história entre Deus e os homens. A primeira, a mais gloriosa, a Nova Jerusalém, que estará descendo do céu, sobre um novo céu e uma nova terra. Percebe que a Nova Jerusalém desce sobre um novo céu e uma nova terra. Essa terra vai ser redonda? Não sei. Essa terra vai ser quadrada? Não sei. Vai ser retangular? Não sei. Sabemos o que a Bíblia revelou. A Bíblia revelou que a cidade é retangular. Isso ela revelou. Ela revelou que a cidade tem 2.200 quilômetros quadrados. Cima, de altura e de largura. Isso ela revelou. Mas esse novo céu e nova terra, ela não revelou. Não foi inaugurado ainda. A segunda coisa que não foi inaugurado, isso é a coisa mais tenebrosa que será inaugurada na relação entre Deus e os homens: o lago de fogo. O mais importante é entender que nós vamos estar com Cristo, amém? Glória a Deus, isso é tão importante. Estaremos em descanso, em comunhão, conscientes, irmãos, eu friso isso, conscientes, de alegria. Não é ainda o estado final. Volto a dizer, se alguém morre agora, como que a gente é transformado? Nossa alma e o nosso espírito, que é uma realidade, e o corpo vai até o paraíso. Ainda não no corpo novo. O corpo novo será dado após a volta de Jesus. Ok? Não é ainda o céu eterno, é o paraíso. Tá, e como que vai ser então após a volta de Jesus? Após a volta de Jesus, nós vamos receber um corpo glorioso. E nesse corpo glorioso, a Bíblia vai dizer que esse corpo aqui é uma casa, e o corpo novo é um edifício. Deu para entender a diferença aí? Vamos dizer juntos: o corpo que eu tenho hoje é uma casa. O que eu vou ter será um edifício. Qual que é maior e melhor, a casa ou o edifício?
Até parece que vocês são inteligentes, né? São inteligentes. Então, você vê a diferença? A Bíblia está dizendo assim, ó. Há uma diferença entre o corpo. Ah, isso quer dizer que eu vou ser mais bonito? Olha que coisa. Pior que vai. Pior que vai ser mais bonito. Por quê? Porque esse corpo é todo cheio de defeito. Sabe os defeitos que você fica olhando no espelho? Fica, ai, nossa, esse olho está mais baixo que o outro. Ah, o nariz, não, estou ficando velho, pareceu as rugas. O corpo vai ser perfeito, irmãos. Sabe as dores que a gente sente? Cada dia aparece uma. Depois dos 35, 40, aparece dor para todo lado, irmãos. Mas sabe a boa notícia que eu tenho? Se está sentindo dor, está todo mundo vivo. Se na hora que morrer não tem mais dor, irmãos. Mas esse novo corpo não terá mais dor. Não terá mais dor. Aí alguém pergunta, nós vamos comer? Vai, irmão, vai comer. Se não fosse assim, o nosso Senhor não estaria preparando para nós uma mesa que Ele vai chamar, que a Bíblia chama, né, de bodas do Cordeiro. Para onde vai? Aí você está forçando demais, né? Calma. Vamos por partes. Primeiro vamos comer. Depois para onde vai? Calma, irmão, calma. Depois nós conversamos sobre isso. Não haverá banheiro. Não haverá banheiro ali, né? Não sei. Certamente que não, né, meus irmãos? Agora vocês ficam com dúvida, né? Como é que nós faz, né? Ai, deixa eu tomar água, peraí. Jesus comeu após a sua ressurreição, sim ou não? Comeu, né? Alguém lembra que Ele comeu? Hã? Peixe, então peixe está garantido. Quem não gosta, ai meu Deus, não gosto. Mas Ele comeu pão. Ok? E o céu? Ou ainda não? É céu, como é que é? É correto dizer, os salvos vão para o céu. Sim, vão para o céu. Mas ainda não é o céu definitivo, como eu falei. Você anota aí, Apocalipse 21, que é a descrição do novo céu e nova terra. Então esse ponto, irmãos, é importante esclarecer que sim, nós podemos dizer que o salvo vai para o céu. O paraíso hoje está no céu, no terceiro céu. Paulo vai dizer isso, terceiro céu. Mas precisamos lembrar que ainda não é o céu definitivo. Você consegue fazer essa lógica comigo? Se agora nós morrermos, nós vamos para o céu. Só que quando nós somos ressuscitados, um novo céu e a nova terra vai aparecer, porque a Bíblia diz assim, que o primeiro céu, a terra vai sumir, vai ser decomposta. Um novo céu e a nova terra vai ser edificado. A cidade vai descer do céu. Então, peraí. Então não vamos morar eternamente no céu. Estão entendendo? Nós vamos então estar nesse novo céu e nova terra, que a Bíblia apenas fala da cidade. Então, os crentes que estão com Cristo, conscientes, estão agora no estado de descanso. Porém, na grande consumação final, na ressurreição final do novo céu e nova terra, vai acontecer a entrega dos galardões. Algo importante que não está aqui, mas eu quero falar. Alguém aqui já ouviu falar que todos nós vamos passar pelo tribunal de Cristo, amém? Está assim que está escrito na Bíblia, todos nós vamos passar pelo tribunal de Cristo. Mas existe uma diferença entre o juízo final e o tribunal de Cristo. Você pode perguntar, qual? Você não quer saber. Qual é a diferença entre o tribunal de Cristo e o juízo final? Qual é a diferença? Tribunal de Cristo, só os crentes participam. Só os salvos vão participar. Juízo final, os ímpios e toda a raça humana estarão presentes. Mas o tribunal de Cristo, peraí. Se o pastor acabou de falar que não tem purgatório, após a morte não haverá mais nenhum tipo de purificação, o que vai ser então o tribunal de Cristo? Alguém aqui sugere alguma coisa? O que é galardão? As recompensas. Aí você imagina só, irmãos, que lindo que vai ser. Você chegando perante o tribunal de Cristo, falar assim, imagina, deixa eu ser julgado, vamos lá.
que você fez na terra? Fui pai, fui esposo. Quantos filhos? 3 filhos. Criou nos caminhos do Senhor? Sim. Minha esposa ajudou a maior parte. Aí gostou, meu amor. E aí o que você fez? Fui pastor. Tá. Vamos mostrar então como é que foi a vida desse homem. Vai ter coisas, acredite, está em 1 Coríntios capítulo de número 3. Vai ter coisas que eu vou apresentar como obras e todas elas vão passar pelo fogo. Isso eu quero falar um dia. Se o fogo não consumir, é ouro, prata, pedra preciosa. Se o fogo consumir, é feno, palha ou madeira. Aí a gente pensa assim, tudo que a gente faz para Deus, nós vamos receber galardão. Não. Porque há coisas que a gente está fazendo para Deus sem Deus. Ouro, prata, pedras preciosas, é fazer as coisas para Deus com Deus. Isso já é um nível de maturidade maior, mas eu quero que você saiba que naquele dia nós vamos chegar e a nossa vida será descortinada. Você não vai ser julgado para ver se você vai ser salvo ou não. Não é purgatório. É recompensa. Imagina todas as minhas obras passando pelo fogo. Do outro lado, elas saindo como uma prata, um ouro, uma pedra preciosa, que a hora que passa pelo fogo fica melhor. E Deus olhando para todas aquelas obras e dizendo: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Agora imagina o irmão que apenas fez palha, feno e madeira, passando pelo fogo e chegando, ele vai dizer: meu servo, a maneira como você me serviu, não tenho algo para te recompensar, mas você está salvo. A Bíblia diz assim, contudo, será salvo pelo fogo, ou seja, ele já está salvo, porém sem recompensa. Agora, raciocina comigo, se aquele que faz a obra vai passar pelo fogo, imagina aquele que não faz nada. Vai chegar e vai falar assim: minha vez. Vai, filho, já entra, você está salvo, mas não tem nada para você. Você viveu daquele jeitão, só o crentão do banco. Sentou, assistiu o culto, fez nada para Deus, fez nada para o próximo. E você sabe de uma coisa? Esse texto de 1 Coríntios 3 vai dizer que a recompensa não é por fazer filantropia. A recompensa é pela edificação da lavoura do Senhor e do edifício do Senhor. Qual é a lavoura do Senhor e edifício do Senhor? Sua igreja. Sua igreja. Filantropia, se não for para a edificação da igreja, se não for para a edificação de Cristo. Por isso que ele disse assim, quando vocês faz para os pequeninos, você faz para mim. Ele é o corpo na terra. Ele é o corpo na terra. Vamos lá. Eu sei que vai surgindo muita dúvida, tá? Eu sei que vai surgindo muita dúvida, mas a dúvida é porque você está aprendendo, ok? Ah, mas eu posso te mandar uma pergunta, pastor? Pode mandar. Mas o que a gente vai fazer nesse lugar, irmãos? Oh, meu Deus do céu, o que a gente vai fazer nesse lugar? Quando eu me converto, eu leio lá que o povo vai ficar santo, 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 santo. Eu falei, gente, mas é só cantoria, não vai ter nenhum momento de respiração. E Apocalipse eles dizendo santo, santo, santo. Vamos lá. A Bíblia não fala exatamente o que eles estão fazendo. A Bíblia não diz o que estão fazendo. Mas uma coisa, nós podemos ter ciência. O céu, irmãos, ele é infinitamente mais glorioso, maravilhoso, mais especial com essa terra. Então, há coisas lá que eu e você não imaginamos que pode ser vivida ou vivido. Então a Bíblia não descreve de detalhes o que nós vamos fazer nesse estado intermediário. O estado da vida eterna, a Bíblia nos dá o entendimento que haverá constituição de nação, de reino, de
desenvolvimento da vida humana, crescimento diante de Deus, porque a Bíblia vai falar de governos, mas o estado intermediário nós não temos, que é agora o paraíso. Mas assim, ninguém fica vagando lá, esperando o momento. A palavra nos mostra que vamos estar conscientes e em paz com Cristo. E o que fazemos? Acredito, certamente adorando, descansando, se alegrando, compartilhando. Imagina o tanto de gente que não foi para o Senhor, e você chegando lá e podendo ter tempo de conversar com essas pessoas. Quem que você foi? Isso. Num estado glorioso, meu irmão, sem precisar parar o horário, para nada. A Bíblia fala que é um regozijo pleno. Apocalipse 6, 9 e 10 mostra os mártires clamando diante do trono de Deus. Opa, peraí. Então aqui nós já temos uma coisa que já está acontecendo lá. Havendo aberto o quinto selo vai falar de um período de tribulação na terra. Vi debaixo do altar, aqui debaixo do altar é debaixo do trono de Deus, as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Versículo 10. E clamavam com grande voz. Clamavam com grande voz significa intercessão. Então, peraí, uma coisa a gente sabe que irmãos que morreram estarão no período da tribulação fazendo esta oração. Até quando? Ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o sangue dos que habitam sobre a terra? Eles estarão em intercessão. Então uma coisa a gente sabe, que aqueles que estão agora no céu, no paraíso, estarão nesse período da tribulação intercedendo para que Deus venha vingar o seu povo. Então aqui nós temos uma coisa que estará acontecendo no céu. O texto de Hebreus 12, 23 já diz sobre o que estará acontecendo também. Então isso significa que há comunhão com Deus, com os santos e com o próprio Senhor. Então é como se fosse um sábado eterno, antes da ressurreição, um lugar de plena paz, de alegria, de adoração. Voltando no assunto do purgatório, então a Bíblia não ensina a doutrina do purgatório. A doutrina do purgatório afirma que a alma dos cristãos precisa passar por um tempo de purificação. Isso, irmãos, nos daria a presunção ou entendimento de que a obra de Cristo não foi perfeita em vida. E a pessoa precisa passar por uma purificação. Passagens como essa que eu citei, que as nossas obras passarão pelo fogo, fundamentam o purgatório. Porque eles pensam, vai ter esse lapso temporal aí de medição das obras, então pode ser que alguém não passe, ou aquele que não viveu uma vida legal vai passar nessa hora. Não, ali é somente obras e ali é o tribunal de Cristo. Então essa crença, irmãos, ela é popularizada pelo catolicismo romano, mas não tem base nas escrituras. Textos como de 2 Macabeus 12, 42, 45, que é do cânon católico, frequentemente vai citar essa doutrina. Mas Macabeus pertence ao cânon sem inspiração. Não foi inspirado. Não foi considerado inspirado. Outras passagens também são usadas. 1 Coríntios 3,15. Pode colocar 1 Coríntios 3,15. Ou 2 Timóteo 1,18, são mal interpretadas e tiradas do contexto. É o que eu falei, tá vendo? Se a obra de alguém, está falando o que, irmãos? Se a obra ou alguém? Obra, né? Então se a obra de alguém, então não é alguém. Percebe o detalhe da palavra? Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, ou seja, sofrerá dano. Mas o tal será salvo. Olha aí, salvo. É só a obra dele que vai se queimar, se a obra dele não foi feita no Senhor.
Mas essa passagem aqui é usada como base de purgatório. 2 Timóteo 1,18 também. Puder colocar? 2 Timóteo 1,18. O Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia diante do Senhor. Aí, ó. E quanto me ajudou em Éfeso, melhor o sabes tu. Então ele está dizendo assim, essa misericórdia vai ser concedida amanhã. Não, mas é você tirar esse versículo do contexto. Do contexto. Paulo está falando aqui em vida no seu contexto. A Bíblia é clara, Cristo já purificou completamente o seu povo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ao morrer ele declarou: está consumado. Então, irmãos, essa é uma parte importante. Muitas pessoas, inclusive evangélicas, cristãos evangélicos, ainda têm dúvidas sobre o purgatório. Ainda fica com essa dúvida ainda, especialmente quando perderam alguém. Aí o sentimento de dúvida sobre qual é o estado da vida desse alguém, fica assim: ah, mas ela vai ter uma chance. Como se a alma entrasse num processo, mas biblicamente isso não existe. A cruz de Cristo é e foi suficiente para a salvação daqueles que creram antes de nós e de todos aqueles que hão de crer. Mas não há mais nada que o purgatório ou que um possível purgatório possa fazer que Cristo já não tenha feito na vida daquele que creu. Então quem está em Cristo já foi perdoado, já foi limpo, está justificado diante de Deus. Por isso que somente as obras vão passar pelo fogo. Não é a pessoa em si que estará em condição de avaliação da sua salvação, será as suas obras. Então essa é a segurança que nós temos no Evangelho. O Evangelho nos dá essa segurança. Não precisamos completar a obra de Cristo com sofrimento adicional. Ok? Podemos dizer juntos, irmãos, para a gente gravar? Não precisamos completar a obra de Cristo com sofrimento adicional para a salvação, ok? Para a salvação. Porque senão você vai pensar que você não vai sofrer mais. Sofrimento nós temos e ele é bíblico. Está ligado à vida humana, está ligado ao trabalho de Deus, está ligado ao aperfeiçoamento, está ligado à maturidade. Mas para a salvação não existe nenhum tipo mais de sofrimento. Então a Bíblia também não ensina o sono da alma, como eu já citei, né? O dormir na Escritura. Talvez alguém leia e diz assim: ah, mas não está escrito em algumas passagens aqueles que dormem? Alguém já leu isso na Bíblia já? Aqueles que dormem. Por que a Bíblia usa esse termo? Ela usa, você vai ver, especialmente ela usa esse termo para aqueles que morrerem em Cristo. Por que a Bíblia não está dizendo aquele que está morto? Porque a Bíblia está dizendo que aquele que veio para Cristo, foi transformado em Cristo, foi salvo por Cristo, a morte já não tem mais poder sobre ele. Então a Bíblia vai usar dormir, referindo-se ao seu corpo. O corpo de um cristão vai para a sepultura, e esse corpo na sepultura é considerado como um corpo que está dormindo. Por quê? Porque quando Jesus voltar, vai se levantar. Então por isso que a Bíblia não trata, os mortos. Não, os mortos são aqueles que não foram salvos, mas aquele que morreu em Cristo, seu corpo está dormindo. É uma morte física temporária. E Jesus cita isso em João 11:11, quando ele vai falar a respeito de Lázaro. Ele vai dizer: eu vou ali acordá-lo. Então, mas não há texto bíblico que diga, volta a dizer, que a alma dorme. Não tem. Bom, os santos do Antigo Testamento foram imediatamente para o céu? Sim, eles foram para um lugar chamado Seio de Abrão. Apesar de Cristo ainda não ter sido encarnado, Jesus ainda não tinha encarnado, como que eles eram salvos? Eles eram salvos por crer no Messias que viria. Então a Bíblia mostra que Enoque foi levado por Deus.
Gênesis 5:24 diz que Enoque foi levado por Deus. A Bíblia também diz que Elias subiu aos céus. 2 Reis 2:11. E a Bíblia diz que Moisés e Elias apareceram com Jesus no monte em Mateus 17:3. Então isso afirma para nós a mesma afirmação que Jesus citou em Lucas 20:38. Ele não é Deus de mortos, mas Deus dos vivos, pois para ele todos vivem. Então assim, o que ele está dizendo? Abraão, Isaac, Jacó, Elias, Josué, Moisés, todos esses estão vivos, conscientes no céu. No céu. Não estão dormindo no céu. Então, portanto, a comunhão com Deus após a morte sempre foi a esperança dos crentes. Antes da cruz e depois da cruz. Antes da cruz, eles olhavam para a cruz que viria. Agora, depois da cruz, nós olhamos para a cruz que veio. Talvez alguém pergunte, mas como os crentes do Antigo Testamento foram salvos, né? Eu afirmo, olhando para a cruz, para o Cristo que viria. Bom, em Hebreus 11 vai dizer isso, né? Que todos viveram pela fé em Jesus. Aí uma pergunta, nós devemos orar pelos mortos? Alguém aqui já aprendeu quando era mais novo, era da doutrina católica, tinha que orar pelos mortos? Alguém já fez isso? Quando a gente visitava o cemitério em Finados, dia 2 de novembro, o que você fazia? Acendia uma velinha ali, né? Eu sei. Pegava um buquezinho, colocava ali e falava, oh meu Deus, que essa alma seja guardada. E a gente fazia ali uma prece, tem até prece para os mortos. Aí você fala, isso é bíblico? Não, irmãos, de jeito nenhum. Oração pelos mortos não tem base bíblica. Não tem. Quando alguém fala assim para você, irmão, você pode interceder para tal pessoa que está agora internada, está numa situação crítica, você pode orar? Você ora até a notícia de que a pessoa está viva. A partir do momento que ela morreu, a oração cessa. Aí você vai orar para Deus confortar os que ficaram. Porque enquanto a vida, a esperança, morreu, meu irmão, não tem oração mais. Não adianta. Então nem Jesus, nem os apóstolos, nem a igreja do Novo Testamento praticaram isso. Aí está escrito assim, em Hebreus 9:27. O homem está ordenado a morrer. Quantas vezes, irmãos? Quantas vezes? Uma vez. Se alguém espírita falar para você assim, e aí, tem reencarnação? O que você vai responder? Que não? Por quê? Por causa desse texto aqui, ó. Como aos homens está ordenado por Deus, morrer uma vez, vindo depois disso o juízo, ou seja, aí vai aguardar para ser julgado. Então é uma vez só, morreu, irmãos. Aí alguns ficam, né? Eu tenho a sensação que na outra vida eu era rico. Eu tenho, porque assim, nossa, eu gosto tudo de coisa boa. Irmão, não precisa ter essa sensação da outra vida não, todo mundo gosta de coisa boa, amém? Amém? Aí fica assim, meu Deus do céu, nossa, eu era rei. Aí vai e fala, nossa, tem cada história, irmãos. Agora é nova, né? Com essa doideira toda aí do povo querendo virar gato, virar cachorro. Na outra vida eu era cachorro. Então vê, imita o cachorro aí. Aí imita o cachorro para provar que na outra vida era o cachorro. Fala, ai Jesus amado. Imagina que vida complicada, né? Na vida passada, há uns 100 anos atrás, ser cachorro. Talvez hoje seria até legal, né? Do jeito que o povo estão cuidando dos cachorros. Mas na vida passada, irmão, não dava para ser cachorro, não. Tava ruim o negócio. Mas não tem reencarnação. Às vezes os crentes defendem, falam, não tem reencarnação não. Mas você não sabe onde está escrito. Agora você vai anotar, ó, Hebreus 9:27. Aqui está a base bíblica contra
reencarnação. E também a base bíblica para aquilo que estamos falando. Não orar pelos mortos. Por quê? Porque morreu, está aguardando o juízo. Não tem mais o que pedir. Não muda o destino. Então não adianta a gente ficar alimentando aquelas falsas esperanças que desviam o foco, sabe? Nós temos que clamar pelos vivos, amém, irmãos? Temos que clamar pelos perdidos, pelos aflitos e pelos santos de Deus, né? Nós temos que clamar para aqueles que estão aqui. A alma dos descrentes vai imediatamente ao castigo eterno, da mesma maneira que os crentes, ao morrerem em Cristo, aqui é onde eu falei que chega a nossa bifurcação. Aqui vai os santos, os justos que foram justificados pelo sangue de Jesus. Vamos lembrando que esse estado, irmãos, é Deus recompensando a vontade do ser humano. É possível deixar de fazer a vontade de Deus? Claro que é. Só não é possível ter uma vida eterna boa. Lucas 16, 26 vai narrar a parábola, mas que é uma realidade, do rico e de Lázaro. E nesta parábola vai deixar muito claro a diferença entre os dois lugares, a ponto de dizer assim: além de tudo isso está posto de um lado um grande abismo. Havia um abismo entre o Hades e o seio de Abraão. O Hades é onde aquele homem que não creu na salvação que estava por vir, vai passar o seu estado temporário. Vamos pensar assim: o que é então o paraíso e o inferno, o Hades? É uma sala de espera. O paraíso é uma sala de espera para o novo céu e a nova terra. O Hades é uma sala de espera para o lago de fogo. É a mesma coisa quando alguém é preso, isso é um termo jurídico penal. Dentro do processo penal, alguém é preso, vai para a cadeia. E ele fica ali temporariamente aguardando a formulação do inquérito para que ele possa ser julgado e ser encarcerado numa prisão. Então, o Hades é um lugar de espera até que o julgamento final aconteça e essa pessoa que não creu vai passar ali eternamente, mas morreu, já vai para esse lugar. Então, portanto, não há uma segunda chance, irmãos. A salvação não é oferecida mais após a morte. O juízo será baseado na decisão da pessoa em vida. A Bíblia usa o termo Hades, ela usa o termo Hades, usa o termo inferno, e ela vai tratar esse lugar como lugar de consciência, de punição, de separação, onde as almas dos descrentes permanecem aguardando o juízo final. Voltando a dizer, não é o estado definitivo, mas também um estado intermediário de sofrimento real. Sofrimento real lá. Nessa parábola, o que nós vemos? O sofrimento começa imediatamente após a morte. Eu não sei se vocês já viram, mas isso pode ser uma especulação, sei lá. Uma especulação, mas isso aconteceu em 1989. Mineradores na Sibéria, eles estavam perfurando a terra para poder trabalhar lá com os minérios que eles estavam encontrando. E essas perfurações eram feitas com sondas que captam som. Isso está no YouTube até, esse relato. Alguém já viu aqui? Eu estou falando alguma coisa que alguém... Vocês já viram? Algumas pessoas já viram. E para quem não viu, depois você procura, eles começaram a ouvir de uma certa profundidade, eu não sei agora qual é a profundidade ali, ou começaram a ouvir gritos, como uma multidão.
e eles colocaram a sonda. De repente a sonda, ela aqueceu absurdamente. Isso não é novidade para qualquer estudante do campo da biologia. Vai saber que o centro da Terra, a crosta terrestre, ela é composta de pedras em estado líquido, porque o calor é absurdo. Então, isso não é novidade. E o que aconteceu? Eles colocaram a sonda, começaram a ouvir essas vozes, e a sonda aqueceu absurdamente e gravaram isso. Está lá as vozes. Você ouve aquilo, você fala assim, é um negócio muito esquisito, no mínimo muito esquisito. Se é verdade ou não, a Bíblia nos afirma que esse lugar existe, esse lugar as pessoas estão conscientes, nesse lugar as pessoas que estão ali estão sentindo, vivenciando tudo isso. Aí você fala, que terrível. Provérbios vai dizer que esse lugar não se ou seja, o que Provérbios está dizendo? Quanto mais gente cai lá, mais ele vai aumentando. Mais ele vai aumentando. Que Deus nos levante para pregar o seu evangelho, para que pessoas sejam salvas e não vão para esse lugar. Alguém pode dizer amém comigo? Então a teologia é muito clara, irmãos, que esse estado de intermediário de punição é apenas um aguardo para o lago de fogo, que na Bíblia vai ser traduzido como Guena. Guena é a palavra usada para o lixão de Jerusalém. Então imagina, geograficamente, Jerusalém tem um lixão chamado Guena. E nesse lixão, a Bíblia também atribui como lago de fogo. Ou seja, sabe o que a Bíblia está dizendo, irmãos? Que aqueles que não crerem em Cristo e foram transformados, se tornarão um lixo eterno. Olha só a gravidade da vida humana sem Deus. Apocalipse 20:14 diz, então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. A Bíblia diz assim, que esse Hades, que é o local de espera, será lançado inteiro no lago de fogo. O Hades então é uma cadeia provisória, o lago de fogo é a prisão máxima. Aí alguém fala assim, tá, mas quanto tempo isso vai durar? Até a destruição das pessoas. Existe uma doutrina que chama aniquilação, que ela é antibíblica, que diz que as pessoas que vão para lá, elas vão se decompor e acabou. Preste muita atenção nisso. Isso não é antibíblico, por quê? Mateus 25:46. Mateus 25:46. Vamos lá. Diz assim, ó: irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então o tormento será eterno da mesma maneira que a vida será eterna. Eu já ouvi teólogos tentando provar e fazer malabarismo bíblico para dizer que o inferno um dia deixará de existir, mas isso não tem fundamento bíblico, porque a mesma palavra que descreve vida eterna dos salvos, ela também é usada para falar o castigo eterno dos perdidos. Então nós não podemos aceitar que um dia isso há de acabar. Por quê? Porque a Bíblia não afirma isso. Apocalipse 20:10 vai dizer, serão atormentados de dia e de noite para sempre. Para sempre. Olha, eu não consigo, não sei você, mas eu não consigo calcular na minha cabeça o que será eternamente um local de sofrimento eterno. E as pessoas ainda brincam com a fé, agem sem temor.
não buscam a Deus, vivem de qualquer maneira, rejeitando a salvação tão cara que custou para nos resgatar desse lugar. Irmãos, então esse ponto precisa ser tratado com muita seriedade. A ideia de que o inferno é apenas a destruição e pronto, como se os ímpios viessem a deixar de existir, pode parecer mais leve, mas não é que a Bíblia ensina. Há um pastor recentemente que ele falou sobre o inferno, se alguém viu aqui na internet, ele falou assim: como que pode um Deus tão amoroso, destinar as pessoas para esse lugar? Parece até bonito, né, irmãos, a gente falar isso, mas como pode um ser humano ser tão mau, de rejeitar a salvação, o amor de Deus, o sacrifício do Filho? Percebe? Quer apelar para um discurso fofinho, e esquece que a morte do Filho foi um estado muito cruel por causa do pecado. E aí esse pastor dizia: eu não creio, no final todo mundo vai ser salvo, vai ser redimido, porque esse Deus de amor não vai deixar isso acontecer. Essa doutrina é heresia e se chama universalismo. O universalismo é uma heresia terrível que toma muitas pessoas que têm sido influenciadas por ideologias políticas da preservação do politicamente correto. Esse é o termo. Então, tome muito cuidado. O equilíbrio na palavra de Deus é essencial. Não adianta eu pensar que Deus é muito justo, é muita justiça, e se esquecer do Deus de amor. Por outro lado, não adianta eu ficar dizendo que Deus é amor, e se esquecer que Ele é justo. Então o próprio Jesus falou muitas vezes sobre o castigo eterno. Se cremos na eternidade no céu, nós precisamos também reconhecer a eternidade no juízo. Então, mas tem um detalhe: o corpo dos ímpios também vai ser ressuscitados naquele dia, porque em João 5, 28 e 29, já estamos concluindo já, João 5, 28 e 29 vai dizer que todos naquele dia ouvirão a voz e sairão. Deus vai bradar uma voz e todos vão sair, e aí os que fizeram o bem ou creram no Salvador ressuscitarão para a vida, e os que fizeram mal para a condenação eterna. Então assim, sabe o que vai acontecer? Esse juízo final que eu falei para vocês, que vai acontecer para os ímpios, eles também vão voltar nos seus corpos. Então, eles também vão voltar nos seus corpos e vão se apresentar diante do trono branco. Quem estará sentado lá no trono branco? O Pai ou o Filho? O Filho. O Filho vai julgar toda a raça humana. Ele vai completar todo o julgamento. Porque aquele que foi o Salvador também será o justo juiz. Ele será o juiz e vai julgar todos que estão ali nos seus corpos, e eles serão lançados nesse lugar. Então isso aqui é importante, porque às vezes nós pensamos que só os salvos terão um corpo ressuscitado, mas a Bíblia diz que todos ressuscitarão. A Bíblia vai chamar de segunda morte, porque ela vai dizer assim, eles vão ser ressuscitados, mas vão morrer de novo. Morrer no sentido de ficar separados de Deus. Está aqui entendido, irmãos? Amém? Bom, então vamos lá. Aplicação final aqui: como essa doutrina transforma a nossa vida hoje? Transforma a nossa vida, que nós devemos viver com esperança e não mais com medo da morte. Amém?
Por quê? Porque nós estamos seguros. Saber que a morte não é o fim, mas uma passagem imediata para a presença de Deus, traz consolo, coragem. Muitos irmãos estão enfrentando doenças agora no mundo. Outros estão envelhecendo, outros estão perdendo pessoas queridas. Essa doutrina nos ajuda, irmãos. Essa esperança do que acontecerá após a morte nos ajuda a enfrentar diagnósticos difíceis com a nossa fé. Envelhecer com dignidade, com gratidão e não com pânico. Louvado seja o Senhor. Ajudar os nossos filhos a não temer a morte, essa doutrina da esperança, de que Cristo é o nosso Salvador também após a morte, nos consola lembrando que estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Então quando você estiver no hospital, no velório, lidando com a perda de alguém, lembra-se, eles estão com o Salvador. Se é um servo de Deus, estão com o Salvador, e eu e você estaremos também. Glória a Deus. Então, lamente com fé a dor, mas adore a Deus no luto. A Bíblia ensina a chorar com os que choram, mas a Bíblia vai dizer para a gente não ficar chorando como sem esperança. 1 Tessalonicenses 4,13, mas ela vai dizer que a nossa lamentação deve ser pela dor do outro, não um choro sem esperança. Essa doutrina, irmãos, nos autoriza que o pranto, ele deve ser transformado em adoração. Louvado seja o Senhor. Ela ensina que chorar não é falta de fé, é apenas se compadecer do outro, ou sentir a dor, mas ter louvor no coração. Então, nos funerais, nos lutos, nos aniversários de perda, faz tantos anos que perdemos essa pessoa. Eu posso até chorar, mas eu creio. Eu adoro com o coração quebrantado, cheio de esperança. Louvado seja o Senhor. Amém? Então reforce também a urgência missionária e evangelística. É esta doutrina que nós ouvimos hoje. Ela reforça para o nosso coração a urgência missionária, irmãos. Talvez nós temos alguém da nossa família, exatamente agora, que pode estar com o passaporte carimbado para esse lugar eterno, e o que cabe a nós apresentar a fé no Salvador. Você crê? Havia uma senhora vizinha de casa, o recém-convertido, e essa senhora, ela estava falecendo em casa, irmãos, e minha mãe falava assim: vai lá falar de Jesus para ela. A janela do quarto dela era no quarto, na rua onde a gente brincava. A Marli, que é a vizinha ali, lembra, morava na esquina ali. Ela, fugiu o nome dela agora, Marli? Nossa, a senhora, fugiu o nome dela, estou tentando lembrar o nome dela. Isso. E minha mãe falava, recém-convertido, minha mãe falava assim: vai lá falar de Jesus para ela. Se ela morrer, filho, sem Jesus. E ela é extremamente católica. Irmãos, e eu na rua, era menino de tudo, recém-convertido, 15 anos, ficava jogando bola, e olhava para aquela janela, irmão, meu Deus, a mulher está ali. Até um dia eu tomei coragem, Matilde, eu bati na porta, no portão dela. Quem veio atender foi uma filha dela que morava com ela. Ela falou assim: eu falei, eu posso visitar a dona Matilde? E ela era um pouco sistemática. Ela falou assim: mas minha mãe não pode atender agora. Eu falei: você viu um horário para eu poder falar com ela? Eu preciso muito falar com ela e tal. Aí ela me deu um horário, voltei e fui lá, e ela estava na cama. E eu falei para ela: dona Matilde, aqui é o Carlos Alberto, que é conhecido Carlos Alberto na rua. Carlos Alberto, a senhora crê em Jesus? Aperta a minha mão. Eu quero falar para a senhora pode ficar em paz. Se Deus estiver chamando a senhora, Jesus já perdoou os seus pecados, Ele morreu pela senhora. Se a senhora crê nesse momento, aperta a minha mão. E ela apertou minha mão. E eu falei assim: eu vou fazer uma oração para a senhora, né? E eu orei por ela, irmão, naquele dia.
Eu sei que foram dias depois, eu não me lembro exatamente quantos dias, ela partiu. Me veio uma paz na alma de ter levado a mensagem da salvação para aquela senhora. Eu já contei isso também, que eu fiz isso também com um senhor que eu não conhecia, mas ele era pai de uma colega da minha mãe no trabalho. Minha mãe, ela me dava as missões, irmãos. Ela chegava e falava assim, você tem que falar de Jesus para essa pessoa. Ela chegou o telefone e falou assim, esse aqui é o telefone do senhor Adão, você liga para ele, fala de Jesus para ele, porque ele está num câncer terminal. Eu falei, vixe, o que eu vou falar para o senhor Adão, mãe? Não sei, liga para ele. Naquela época tinha o famoso telefone fixo, né? Eu peguei e liguei a primeira vez para o senhor Adão, eu li o Salmo 23 inteiro. Ele atendeu, eu falei, olha, aqui é o Carlos, eu vou ler o Salmo 23 para o senhor. Li o Salmo 23 inteiro e desliguei. Não sabia o que falava. Depois eu li o Salmo 91, a hora que eu terminei de ler e ia desligar, ele falou, não, desliga não. Me explica agora. Aí eu falei, então, senhor Adão, aqui está falando que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, é só você crer, ele é salvo, né, tal. Ele, não, continua, pode falar. Irmãos, isso foi 3 meses, abrindo e lendo, e esse senhor Adão, até que eu falei, eu vou conhecer o senhor. Não tinha carta, peguei minha bicicleta, fui na casa do senhor Adão. É gostoso contar isso na pregação, né, que aí eu tava um drama, tal, aquela coisa, irmãos, né, mas no ensino fica meio, mas vamos lá, mano, faz um solinho aqui para nós, para dar a graça de Deus aqui. Aí, irmãos, eu fui lá, primeira vez conheci esse homem, já carregou, pode usar. Esse homem só tinha pele e osso, irmão. Ele me abraçou com uma força, eu falei assim, meu Deus do céu, esse homem está com muita força, tão fraco desse jeito com força, e ele só chorava e agradecia, obrigado porque você leu a Bíblia para mim, me deu paz para minha alma, me deu paz. Resumindo, eu voltei a ligar para o senhor Adão, no espaço de 3 meses, né? Eu conheci ele depois de 1 mês, mas no espaço de 3 meses a gente conversou, e ele faleceu. Só que ele faleceu, eu não consegui encontrar ele pela última vez, porque a gente tinha marcado de uma segunda visita, era noite, e eu fui na casa dele, estava tudo apagado, e eu não consegui contato, mas aí depois eu soube que o senhor Adão, naquela noite que eu tinha ido visitar ele pela última vez, ele havia falecido. Mas uma paz na alma, de que o senhor Adão, através de uma ligação, irmãos, uma ligação de alguém que não sabia falar nada de Jesus, mas sabia ler a Bíblia, explicar, anunciou para alguém que poderia estar indo passar a eternidade num lugar tão distante. Às vezes você está num hospital, às vezes você está num posto, você está entretendo no seu lazer, e o Espírito Santo queima no seu coração para falar do amor de Deus para alguém. E às vezes a gente é tão tímido e não falamos, mas talvez naquele momento a decisão eterna de alguém está ali. Talvez naquela hora Deus está preparando a eternidade para aquela pessoa. Então, se o destino eterno é selado nesta vida, então precisamos anunciar o Evangelho com a mais seriedade, zelo intencional. Essa doutrina, ela mata qualquer acomodação. Um dia ele vai se converter. A gente não pode olhar para os nossos encontros familiares, para os nossos encontros com amigos e dizer assim, um dia ele vai se converter. Não pensa isso. Talvez é a última oportunidade. Eu tive oportunidades com a Matilde, com Adão, mas eu tive fracassos também, aonde pessoas passaram por mim e eu não falei do amor de Cristo, do perdão, de que o pecado a levaria para o inferno, mas Cristo tinha o perdão e a salvação eterna. Então teve pessoas que eu não consegui falar, e dias depois, ou a minha timidez, ela barrou, e a dor também, por outro lado, é terrível de saber, meu Deus, naquele dia eu vou me lembrar que eu não tive a oportunidade de falar.
Então essa doutrina, ela desperta a igreja para a realidade do juízo e da perdição dos que morrem sem Cristo. Talvez não é alguém que está perdido, talvez é um irmão que não está entre nós, mas que não está entre nós porque está perdido, voltou ao vômito, que um dia foi resgatado, mas agora está lá, e nós somos chamados por Deus nessa noite, na mesma esperança que nós temos, a lembrar desse. Se nós não advertimos aqueles que se desviaram a retornar o caminho, que motivo a palavra de Deus está sendo derramada sobre nós, está sendo dada para nós? E essa doutrina, ela dá peso aos cultos, a importância de estar nos cultos. Eu não sei se você sabe também essa história, isso aconteceu aqui na nossa casa. Eu não sei o nome dele, mas ele estava distante dos caminhos do Senhor. Ele congregava na Igreja Batista. Ele esteve aqui nos visitando. Naquele dia que ele esteve nos visitando, eu preguei uma mensagem de retorno ao Senhor. Eu fiquei sabendo disso depois. A esposa dele, a viúva deste irmão, contou. Ele estava aqui, eu me lembro que ele estava ali naquela direção ali, porque ele era um visitante, foi reconhecido como visitante. Aqui, irmãos, num dos nossos cultos. Eu vou até procurar saber o nome dele certinho para contar o testemunho correto. Ele não teve a oportunidade de voltar no segundo culto, ainda que ele disse para a esposa durante a semana, estava distante de congregar. Ele disse assim: eu vou ficar lá naquela igreja, a palavra falou comigo, eu preciso firmar na presença de Deus, eu vou voltar. E a esposa ficou muito feliz, compartilhou isso com o Lucas e a Andrisa, que é aqui da nossa casa. Mas naqueles dias antes dele voltar, ele sofreu um acidente com rede elétrica e foi eletrocutado, irmãos. Então esse homem que um dia passou por aqui, provavelmente naquele dia, a palavra da salvação lhe falou ao coração. Então assim, essa palavra sobre a urgência desta vida, dá peso aos cultos, aos grupos relacionais. Talvez não vai visitar o culto, mas vai visitar a sua casa que você está abrindo, Paulo, Bianca, Fernando, Priscila, a casa que vocês estão abrindo, Osiel, a casa que vocês estão abrindo para fazer as reuniões ali, pastor Fábio e Leile, onde vocês estão reunindo, talvez seja um momento de uma oportunidade. Então, ore por nomes específicos, coloque nos seus joelhos oração por vida de pessoas que exatamente agora estão cegos. Testemunhe com intencionalidade, testemunhe o que Deus fez, confronte com amor, ensine os filhos a temer a Deus desde cedo. Essa doutrina, ela nos ensina que nós devemos amar mais o céu do que as coisas da terra, que as doenças que estão aqui não é um fim, mas é um corredor para a glória de Deus. As dores dessa vida perdem seu poder na leve e momentânea tribulação que nós passamos aqui. 2 Coríntios 4,17. Os nossos sonhos, os nossos projetos, irmãos, não podem perder a centralidade da vida eterna. Examine o seu coração nessa noite, veja onde está o seu tesouro. Eu não me conformo com pessoas cuja palavra de Deus alcançou, e essa pessoa não queira amar o próximo, não queira servir o próximo. Falava com o Charles hoje pela manhã sobre isso. Aonde está o nosso coração? Reordene a sua vida à luz da eternidade, à luz da eternidade. Deixa Deus te levar, deixa Deus abrir a tua boca. Alguém pode dizer amém por isso? Amém? Agora a parte da aula, que a parte da aula passa a ser pregação, amém? Passa a ser uma exortação de vida. Então viva a santidade com os olhos no trono de Deus. Saber que nós vamos encontrar Cristo face a face
logo após uma morte nele. Há uma espera gloriosa. Persevere na santificação. Peça ajuda ao Espírito Santo. Peça ajuda ao Espírito Santo na santificação. Rejeite o pecado. Seja convicto que você é um cidadão do céu. Alguém aqui pode dizer: eu sou um cidadão do céu. Então lute contra o desânimo, porque a recompensa é certa, irmãos. E aqui eu termino. A morte para o cristão não é um castigo, mas uma passagem. Não é derrota, mas vitória. Ainda que doa, ela nos aproxima de Cristo, nos completa em santidade, nos leva ao descanso eterno. O corpo dorme, mas a alma desperta para a glória. Não há purgatório, não há sono da alma, não há comunhão no Senhor. E é sobre isso que nós temos que falar, permitir o Espírito Santo ministrar a nossa vida. Está acabando a pilha. Você pode ficar de pé nesta noite. Se alguém aqui nesta noite tem convicção da sua salvação em Cristo Jesus, você pode levantar as suas mãos para o céu e dizer assim comigo: Senhor Jesus, obrigado pela salvação. Obrigado porque eu tenho segurança que minha vida pertence a Ti. Nós Te louvamos, Senhor. Nós Te engrandecemos, ó Deus, pela salvação, pela palavra que está nos nossos lábios para anunciar àqueles que ainda não Te conhecem. Oh Jesus, porque Ele vive, posso crer no mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Mais uma vez vamos cantar. Vamos dizer essa canção como uma alegria da salvação. Porque Ele vive, com toda a sua força, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, porque Ele vive. Aleluia. Está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Você pode dar um grande aplauso ao Senhor nosso Deus. Aleluia! Louvado seja o Teu nome. Obrigado, Senhor, pela esperança que o Senhor nos concedeu por meio da Sua obra.
quero liberar uma palavra para a tua vida nessa noite, para que através dessa palavra que você recebeu, dessa ministração que você recebeu, você seja um instrumento do Senhor na onde você for. A prova disso, a prova que você está com a palavra, você está com a palavra, você está com a palavra de Deus. A prova disso, o Senhor vai colocar pessoas nos próximos dias diante de você. Você vai ser um instrumento de Deus para a esperança, para casas perdidas, para pessoas perdidas. Você será uma esperança, lá no seu comércio, lá no seu trabalho, na sua escola, aonde você for. Essa esperança que você tem no coração, Cristo colocou à disposição. Cristo colocou sobre a tua vida para você também ser um instrumento de anúncio da boa nova dele. Aleluia. Aqueles que creem podem dizer amém. Que Deus te abençoe. Irmãos, nós vamos deixar aqui para você fazer a sua contribuição. Pode colocar o QR Code, você possa fazer voluntariamente, se o Senhor tocar seu coração. Você que vai fazer ali no envelope. E eu termino aqui, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. O amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, sejam com toda a igreja em nome de Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Até a próxima reunião. Fica com Deus. Meu filho amado, para morrer